Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, paz e bem. É na alegria do Espírito Santo que aqui mais uma vez nos encontramos no canal para a reflexão do Santo Evangelho. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Hoje a igreja nos fala através do evangelista São Lucas, o capítulo 10, versículo do 21 ao 24. São Lucas, capítulo 10, versículo do 21 ao 24. Naquela mesma hora, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Pai, Senhor do céu e da terra, eu te dou graças porque escondestes essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, bendigo-te, porque assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, nem quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. E voltou-se para os seus discípulos e disse: Ditosos os olhos que veem o que vós verdes, pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós verdes e não o viram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Meus irmãos e minhas irmãs, estas são palavras da nossa salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Querida Igreja de Cristo, povo amado de Deus, a Santa Liturgia nos fala hoje que naquela mesma hora Jesus exultou no Espírito Santo e deu graças porque o Pai, como dizer, escondestes essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. E ele continua: Sim, Pai, te bendigo, porque assim foi do teu agrado. A gente vê que o reino de Deus é revelado aos pequeninos. Aos humildes é anunciado a palavra da salvação, porque até então os pequenos e humildes não tinham vez naquele tempo, como também nos dias de hoje. Como é excluído, como é oprimido, como é deixado de lado aqueles mais humildes, as pessoas que mais necessitam da nossa atenção, da nossa assistência, da nossa compaixão. É preciso que nós tenhamos no nosso coração as palavras do Cristo e que essas palavras do Cristo gerem em nós ações, mover-se de compaixão em socorro aos nossos irmãos. E aí entra as misericórdias corporais e as misericórdias espirituais. Evangelizar, instruir, catequizar, servir na Igreja de Cristo, como também dar pão a quem tem fome, dar água a quem tem sede. Jesus veio, não fez distinção, mas ele louva ao Pai, porque os pequeninos, como o Cristo mesmo fala, eles são incluídos, ou seja, a eles é destinado também a palavra da salvação, a mensagem que o Cristo traz, que estava no coração do Pai e agora é revelada através do Filho.
Naquela mesma hora, diz a palavra, Jesus exultou de alegria no Espírito Santo, porque escondeste essas coisas aos sábios e entendidos deste mundo e as revelaste aos pequeninos. Como que essas verdades do Evangelho se tornaram ocultas, se tornaram incapazes de serem entendidas, percebidas e muito menos acolhidas por aqueles que viviam o poderio da época, aqueles que viviam na dominação através do poder financeiro que tinham, dos menos favorecidos, aqueles que tinham mansões, aqueles que tinham capacidade de passar nas melhores escolas da época, aqueles que tinham capacidade de ter o conhecimento, né, que os livros proporcionavam naquele tempo. Então, tantas pessoas entendidas, como o próprio Cristo disse, escondestes aos sábios e entendidos deste mundo e revelaste aos pequeninos. Por quê, meus irmãos? É aí onde se fala da unção, o som do Espírito, e o próprio Cristo diz em outra passagem que ia chegar um tempo que ninguém ia precisar instruir seu irmão, porque não haveria mais essa necessidade, porque o Espírito Santo, a unção do Espírito, ia ensinar todas as coisas no coração de cada homem. E nós ansiamos por esse dia, que todos sejam cheios do Espírito Santo, que todos sejam cheios da graça de Deus, que sejam batizados no Espírito Santo, que a experiência de Pentecostes possa cada vez mais se ampliar e acontecer dentro da igreja, nas vidas dos corações dos homens. Que eu e você possamos fazer parte desses pequeninos, mas que foi revelado aquilo que estava oculto, aquilo que estava no coração do Pai, e o Pai manda o Filho para revelar, e é acolhido pelos pequeninos, pelos humildes. Eu vim para os meus, mas os meus me rejeitaram. Veja a parábola da festa das núpcias do Filho. Convida convidados específicos, mas esses convidados específicos do primeiro momento, eles estão muito ocupados. Não tem tempo para atender o convite daquele rei que vai fazer a festa de casamento do seu filho. E esse rei que é Deus. E aí, os segundos convidados são aqueles que estão à beira das estradas, coxos, aleijados, e aí todos são incluídos nas núpcias do Cordeiro, ou seja, a grande misericórdia de Deus, que a todos procuram, que a todos quer salvar. Que nós possamos cada dia e a cada momento que o Senhor nos concede o fôlego da vida neste mundo, entendermos que no Pai Nosso, quando rezamos, Pai, santificado seja o vosso nome, aponta para a missão de todo cristão. Cristão, entenda, tua missão nesta terra é santificar o nome do Pai, o nome de Deus, com a tua vida, com o teu testemunho, com a entrega da tua vida. Que possamos cada vez mais entender a nossa missão de batizado. Nós não somos telespectadores na Igreja do Cristo, mas nós somos agentes, participantes, atuantes e aqueles que promovem, como os serventes de Caná da Galileia, promovem para que o milagre aconteça. O trabalho compete aos servos, a obediência também, como Maria diz, fazer o que ele vos disser. Os servos não murmuraram, os servos não duvidaram, os servos não questionaram, mesmo a ordem que parecesse mais absurda. Ora, faltou vinho, e ele manda buscar água. Não houve esse questionamento, mas houve uma obediência de prontidão. E Maria os exorta, fazei o que ele vos disser. Que eu e você, na nossa missão que nos foi confiada na igreja, possamos também ser dóceis, ouvidos afiados à voz do Cristo que nos fala. Revelo no teu coração as maravilhas do meu Pai.
Esta revelação se dá sem exclusão e sem preferidos ou preferências, mas se estende a toda a humanidade. É bem verdade que há aqueles que se fecham e há aqueles que se abrem. Te louvo, Pai do céu e da terra, e aí podemos mudar aqui as palavras do Cristo que vem para o mesmo sentido. Te louvo, Pai Senhor do céu e da terra, porque revelaste essas coisas àqueles que abriram o coração. E quem abriu o coração? Aqueles menos favorecidos, os mais humildes, os mais simples, que esperavam a libertação, que esperavam aquele que vinha em defesa, em socorro deles, e eles vê em Jesus não somente um homem sábio, um profeta, mas eles veem em Jesus Deus, Filho de Deus. E voltou-se para os seus discípulos e disse: Ditosos vossos olhos que veem o que vós vedes. Pois vos digo, muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que vós estão ouvindo agora e não ouviram. E aqui o Senhor aponta que muitos desejaram alcançar esse dia de estar diante do Cristo, de estar diante do Filho de Deus. E o Senhor diz: vós estão tendo essa oportunidade. Não desprezem. Nós também estamos tendo essa oportunidade. Cristo está presente no nosso meio. Como ele disse: não vos deixarei só. Não vos deixarei só um só momento. Mandarei o Paráclito, mandarei o Espírito Santo, deixarei a minha igreja, deixarei os meus servos. Aonde está o meu servo? Ali eu estou. Jesus está no nosso meio. Jesus está presente na minha e na tua vida. E ele veio, como disse a Zaqueu, procurar e salvar o que estava perdido. Esse é o nosso Deus de amor, esse é o nosso Deus de misericórdia, que a ninguém exclui, mas só inclui, que não diminui, mas só multiplica, porque esse é o amor de Deus, que não quer perder nenhum daqueles que o Pai lhe deu, como o próprio Cristo diz: Pai, os que me destes não perdi nenhum, exceto o filho da perdição. E quem é filho da perdição? Aquele que não quer perdão, aquele que fecha o coração, aquele que de livre e espontânea vontade, exercendo o seu livre-arbítrio, rejeita o Cristo. Mas Deus ama a todos e a todos quer salvar em seu Filho Jesus. Que eu e você não possamos mais perder tempo, mas dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me que eu vou. Eu quero ser um agente ativo na grande messe que é a tua igreja. Querido irmão, querida irmã, aqui foi mais uma reflexão do Evangelho de hoje aqui no canal. Fica com Deus, que eu vou com Ele. Até a próxima oportunidade, se assim Ele nos permitir. Paz e bem.